A paz do Senhor para todos que nos assistem e nos ouvem através desse canal. Estamos dando continuidade aqui na história de Jacó e a sua geração. Nós vemos ali princípios de Deus que podem ser explorados, né, para a nossa vida. Tá certo? Eu iniciei esse momento, né? Nós vemos Jacó enviando seu filho, enviando José para vigiar os irmãos não faziam o que era correto, né? E a bênção de Deus sobre a vida dos filhos está, né, nos pais, na obediência aos pais. E José, ele acaba encontrando, nessa busca toda, ele acaba encontrando um homem, ou melhor, o homem encontrou José, né, porque ele estava perdido, e direcionou, Deus direcionando, usando um homem para direcionar José para Dotã, ou seja, era para estar em Siquém. E os irmãos, os filhos de Jacó, foram parar em Dotã, né? E nós vamos dar sequência aqui, tá certo? O plano de Deus, né? O plano de Deus, tem coisas que Deus faz que o homem não entende, e Deus traçou um plano sobre a vida de José e traçou um plano sobre a minha e sobre a sua vida. Deus tem um plano sobre as nossas vidas, né? A conspiração. E viram de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matar. José está se aproximando e os irmãos conspiraram sobre a vida de José. O que eu entendo aqui? Eu entendo que havia uma problemática, algo que precisava ser resolvido, né? Para uma família, para existir conspiração dentro de uma família, é porque já se agravou, né? E José vivia esse momento, né? A conspiração, ele é um ato de projeção para o mal, né? E isso aconteceu sobre a vida de José e seus irmãos, né? E o momento era um momento de morte. Não estavam brincando, né? A ideia, havia a conspiração, um projeto, como nós vamos projetar para matar esse sonhador mor, né? Tamanho era o ódio sobre a vida dos irmãos de José. O resgate. E ouvindo Rúben, livrou-os das mãos e disse, não lhe tiremos a sua vida. Nós vamos ver um momento aqui sobre a vida de José, e dentro do contexto ainda da história de José, que Rúben, ele tinha por consciência e de coração, ele tinha a projeção de livrar José da situação. Quando os irmãos conspiraram, ele livrou e falou, não faça tal com o menino, né? E aí ele projeta lançar o menino na cova para livrar, né? A intenção era de livrar, mas José precisava passar o que ele tinha que passar. José precisava chegar no Egito. E às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida, né? Muitas vezes tem pessoas que nos favorecem, tentam nos ajudar. Às vezes tem irmãos que tentam nos ajudar até, mas não conseguem. Porque se Deus tem um projeto, né, e esse projeto ele requer nós passarmos por lugares complicados, né, às vezes por humilhação, por dor, então nada vai nos livrar. Ainda que um amigo ou um irmão tente, se Deus tiver um propósito de uma grande conquista, e dentro dessa conquista, eu preciso passar pelo lugar complicado, então nenhum amigo vai livrar, né? Mas Rúben, ele tinha um coração
voltado para ajudar José. E nós encontramos pessoas assim na nossa trajetória. Às vezes, momento de humilhação, momento de perseguição, momento de descrédito, né? Momentos que nós estamos passando e não queremos passar. Mas para alcançar coisas maiores, essas pessoas não conseguem nos livrar. Isso aconteceu com Rubem. Rubem não conseguiu livrar o José. Ele queria devolver o menino para o pai, em vida, né? Porque o projeto era de morte. Havia uma conspiração, né? E nós encontramos pessoas assim? Encontramos, né? Tá certo? E isso é bom muitas vezes. O livramento também lhes disse, Rubem, não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão dele, ou seja, não mata ele, não. Lança ele na cova. Isto diz para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo a seu pai. Né? Tá certo? Nós vemos aí, entre os filhos de Jacó, uma pessoa que se compadeceu da situação, né? E tentou livrar. E, de certo modo, até livrou, né? Porque eles queriam matar o menino, mas o menino precisava chegar no Egito. Então, ele ajuda de uma forma. Ele ajudou até certo ponto. E daí para frente, Deus permitiu. Não era para o menino morrer ali. O projeto de Deus não vai morrer na nossa vida. Né? Ainda que tentem, ainda que conspirem, né, contra a sua vida, não vai conseguir, não vão conseguir. Porque Deus tem um projeto e esse projeto vai se cumprir. Né? Então, o Rubem, ele livra José, né, e concorre para o projeto de Deus. Ou seja, o menino é livrado daquela situação para não morrer, porque o projeto de Deus precisava continuar por causa de Jacó. Né? Mas aquilo que ele queria, levar o menino para o pai, isso não iria acontecer, porque o caminho era o Egito ainda. Né? O projeto de Deus era o Egito ainda. E às vezes, dentro do projeto de Deus, muitas vezes, uma grande conquista, nós passamos angústias. Se você está passando algum tipo de angústia e está na presença de Deus, está buscando Deus, pode acreditar, vai concorrer para o bem. Né? Porque Deus tem um projeto sobre a sua vida. O processo, e tomaram e lançaram na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. O escritor ele relata isso, e nós olhamos na projeção, na projeção de José, uma grande dor. Meio que ele bateu seco lá embaixo, né? Não havia água. Né? Segundo, que veio uma dor no coração também da conspiração, né? Eu penso que José ficou perturbado. Como é que pode? Os meus irmãos se levantaram para tirar a minha vida. E ele enxergava isso lá de baixo, né? Dentro desse processo todo, José não estava entendendo nada, né? Tudo que estava sendo articulado estava dentro do projeto de Deus. Essa era a forma que José ia chegar. E tudo isso também vai servir como ensino na vida de José. Ensino de quebrantamento, ensino de perdão, e isso nós vamos ver na frente. Tá certo? A consciência. Então, Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondemos o seu sangue? Nós vemos, primeiro, o Rubem tenta livrar da situação, né? Prolonga, dá uma pausa, porque a ideia já era pegar o menino e matar, o menino já jogar no buraco, já jogar na cisterna. Mas entra Judá. Fala assim, que proveito, como é que nós vamos fazer isso? Como nós vamos chegar diante do nosso pai? Né? Como é que nós vamos fazer isso? E aí há uma consciência
E essa consciência vai levar a uma projeção, né, de vender José. Ou seja, José sobreviveu. José estava vivo. Ele ainda estava dentro dos propósitos dele. Tem situações que parece que nós vamos morrer. Tem situações que nós passamos que parece que nós vamos sucumbir, né? Tem situações na nossa vida que nós chegamos tudo bronze. Parece que nada é nosso favor, ninguém é nosso favor. E nos sentimos numa cisterna seca, num lugar escuro, né? Mas lá de baixo ainda havia uma luz lá em cima, né? Ainda que era o buraco da cisterna. E muitas vezes Deus tem, ainda que seja um buraco, ainda Deus tem uma projeção. E Deus movimenta o coração do homem. Né? Primeiro Rubem, agora Judá. Ó, não vão matar não, não mate. Passamos situações, às vezes, que parece que é de morte, mas nós sobrevivemos. Porque Deus tem um projeto para cumprir, na minha e na sua vida. O preço da traição. Passado, pois, os mercadores midianitas tiraram e alçaram José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José para o Egito. Aqui cumpre o projeto de Deus. Era necessário chegar no Egito. Deus ia fazer uma coisa grande e tinha que ser no Egito. Tem coisas grandes que Deus quer fazer na nossa vida num lugar que nós não queremos ir, né? Jonas não queria ir para Nínive, era Nínive que Deus tinha algo, né? Os discípulos no caminho de Emaús, eles estavam voltando de Jerusalém, não era Emaús, era Jerusalém. Os filhos de Jacó foram para Dotã, não era Dotã, era Siquém. Então nós precisamos estar no lugar certo, na hora certa. Nós precisamos onde Deus determinou. Então nós precisamos estar no lugar certo que Deus determinou, não o que nós achamos. A nossa bênção, né? Muitas vezes está no Egito, onde nós não queremos, onde nós não entendemos, né? E muitas vezes onde Deus quer nos enviar. Tá certo? E essa era a projeção de Deus. Mas dá uma olhada no coração de José. José não entendendo nada. Vai para o buraco, tira do buraco, é vendido como escravo, muita humilhação, muita dor, muita mágoa, né? Se José vivesse nos dias de hoje, ia falar que ele ia ser um depressivo, né? Tanta palavra deprimente, ação deprimente, né? Eram os irmãos de José. Os inimigos de José eram seus irmãos. E isso é deprimente. José viveu essa situação, não entendendo nada. A única coisa que eu penso, e eu quero fazer uma conjectura aqui, é que José podia falar diante de Deus, né? A Bíblia não fala sobre isso, é que, Senhor, eu tive um sonho e agora estou no buraco. E isso acontece conosco? Acontece. Muitas vezes Deus fala, nos traz uma revelação, fala-nos através da palavra, o tempo de cantar chegou, a tua conquista chegou, e nós achamos que é da nossa projeção, da nossa forma. E às vezes nós achamos que é para amanhã. E às vezes vai levar um tempo, e algumas coisas vão acontecer no sentido contrário, né? E aí o momento é esperar. E às vezes o momento é chorar, né? E às vezes o momento é acreditar que Deus está na situação trabalhando em favor, porque Ele prometeu. Não é verdade? Né? O choro. Voltando, pois, Rubem à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes. Eu quero parar em dois momentos aqui. Primeiro, a Bíblia fala que Rubem estava voltando, mas ela não fala para onde ele estava indo.
fala que ele livrou o menino jogando na cova, né? Então, não sei se ele estava lá cuidando das ovelhas, né? Não sabemos isso, mas uma coisa é certa, ele estava voltando de algum lugar, de alguma situação. E ele não encontra o menino na cova, porque ele já tinha sido vendido. Rubem não participou, não foi cúmplice, né, dessa conspiração. Tá certo? E a Bíblia fala que ele chorou, rasgou as suas vestes. O hebreu, o judeu, quando rasgava as suas vestes, era sinal de quebrantamento, de humilhação. E eu fico pensando nos irmãos de Rubem olhando para ele, falando, não serve nosso irmão. Né? Ele faz parte aqui da nossa projeção, daquilo que nós falamos, pensamos e agimos. Mas Rubem se manifestou. Rubem chorou pela vida de José. Tem sempre alguém que chora por nós, né? Sempre alguém vai, sempre na nossa trajetória, nós sempre vamos encontrar. Ainda que de tantos, chora por nós, chora conosco. E isso nós vamos encontrar, né? No meio da trajetória. No meio dos planos de Deus. Uma vítima expiatória. Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica de sangue. Nós vemos aqui o momento da projeção do Calvário. Nós vemos aqui um momento que Deus está trazendo uma mensagem, né, daquilo que ele iria fazer. Né? José não morreu. Né? Por que José não morreu? Porque um cabrito morreu, um animal morreu, uma vítima expiatória. E foi lançado sobre o tecido dele, a túnica dele, o sangue. Né? Ou seja, aqui o escritor está narrando um momento do Calvário, um momento de Jesus. Né? Um filho, né, caminhando como escravo, sendo perseguido, havia uma conspiração, tudo isso você vê no Novo Testamento, tudo isso você vê na projeção de Deus. Deus já falando no Antigo Testamento aquilo que ele faria. E ele expressando, né, alegoricamente, aquilo que ele ia fazer. Ou seja, José não morreu porque alguém morreu no seu lugar. Ou seja, um animal, uma vítima. Né? E essa é a palavra central desse momento. Certo? E o sangue veio, né? O sangue do cabrito veio, não veio o sangue de José. Na presença de Jacó. Né? Nós vemos uma alegoria aí da obra redentora do Calvário. Deus trocou as nossas vestes. Nós, que iremos morrer, Deus tirou as nossas vestes. Cobriu de sangue e justificou. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus nas nossas vestes. Né? Tá certo? Eu finalizo essa parte. Eu finalizo essa parte, tem mais duas partes ainda, né, dessa pregação, de ensino, e eu continuo no próximo vídeo. A nossa referência é o IBAD, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, Pindamonhangaba, São Paulo. Está aí, né, o nosso canal no YouTube, Núcleo IBAD Glória. Se você entrar no YouTube e digitar Núcleo IBAD Glória, você vai bater na nossa porta, entrar diretamente no nosso canal. Ok? Um forte abraço para todos e fique na paz do Senhor.